Você acredita que pode cocriar a realidade que deseja? Porque eu vou te contar hoje como eu manifestei o carro dos meus sonhos, mesmo sem saber como isso aconteceria. E acredite, gente, não é como vai acontecer, e sim a frequência. Oi, oi, gente, eu sou a Julie, eu estou aqui para mais um vídeo para falar sobre manifestação hoje, né? Que engloba todo aquele assunto maravilhoso que eu adoro falar. Lei da atração, expansão da consciência, né? E então eu vou trazer para vocês como eu consegui co-criar o carro dos meus sonhos. Inclusive ele tá aqui na garagem, eu sou eternamente grata, já quero estar aqui agradecendo o universo publicamente. Então, vamos pro conteúdo. Eu vou passar para vocês o que eu fiz, como eu consegui conectar com a frequência do meu carro e falar para vocês que é tudo que eu vou falar aqui é minha experiência. Eu me coloquei naquela questão de aprendiz, como eu sempre falo, e eu pedi para o universo, né? Sempre eu pedia ferramentas que eu não tivesse muita. Porque às vezes tem ferramentas que a gente usa que a gente meio que a gente duvida, né? E eu pedi pro universo assim, me passa, me mostra um jeito que eu não tenha resistência, que eu não duvide dessa técnica. Então eu vou mostrar para vocês o que eu fiz e que hoje eu tenho o carro dos meus sonhos. Vamos pro conteúdo? Tô com o notebook aqui, como vocês sabem. Eu fiz o roteiro para mim não me perder e passar para vocês as informações assertivas. Coloquei tudo que eu lembrei e eu espero que essa mensagem, essas técnicas que eu fiz ajudem vocês a manifestar o que você deseja, criar o que você mais quer na vida. Vamos lá. Como que eu apresentei, né? Eu sempre, esse carro, esse modelo de carro, eu falei, nossa, um dia eu vou ter esse carro. E para mim era coisa de merecimento mesmo, de realização de merecimento, sabe? De liberdade. E aí eu vi ele na rua, aquele modelo, eu pensava, um dia vai ser meu. Mas em vez de eu me sentir frustrada de ver o carro, tipo, que na minha cabeça, antes, né, de eu fazer essas técnicas, de eu me colocar nessa frequência, eu me colocava, eu nunca vou ter muita grana, enfim, o carro mais de 100 mil reais, como que eu vou conseguir um carro desse? Enfim, eu ainda. Aí eu comecei a ver eles pela rua, comecei a mudar minha cabeça, né? E aí comecei a pensar, um dia esse carro vai ser meu. Mas em vez de eu ficar me sentir frustrada por ainda não ter aquele carro aqui na minha garagem, eu dirigi ele, eu mudei o jogo, mudei a minha cabeça. E eu sempre que eu via o modelo do carro, essa é a primeira técnica que eu fazia. Eu senti isso, eu fui intuída a falar isso. Deus abençoe você, que é o carro, e o seu dono. No caso, eu tinha uma crença limitante que todas as pessoas que tinham um carro de luxo, um carro maior, né, de 100 mil, de 80 mil, eu achava que as pessoas eram pessoas ruins, pessoas que não faziam coisas boas para terem coisas boas. Então, eu já estava nessa parte, né, devido à ressonância harmônica, que vocês sabem, eu derrubei bastante crença, limpei, estou limpando minhas crenças limitantes, e uma delas era isso. Eu achava que as pessoas ricas eram pessoas ruins, pessoas que passavam outras pessoas para trás. E para mim entrar na frequência de merecimento, de querer, de estar, querer o carro, eu comecei a abençoar o dono do carro. Toda vez que eu via o modelo do carro que eu queria, eu falava isso: Deus abençoe você e o seu dono. Então, isso também gera aquela coisa de tipo, eu estou te abençoando, volta para mim, né? Então, eu estava me colocando no radar do carro, sem inveja, sem escassez. Foi uma forma de me conectar com aquela realidade, sabe? E eu fazia isso com muito amor, sabe? Muita abundância. Eu olhava para o carro e falava, Deus abençoe você e seu dono. E comecei a fazer isso por meses, gente, por muito tempo. Então foi uma das técnicas que eu fiz. E a virada de chave foi quando eu comecei a entrar na frequência, né? Comecei a me colocar no radar da frequência do carro. Que tudo que eu entendi que tudo é energia, tudo. E eu tinha que eu tinha que me conectar com a energia, estar na mesma frequência do carro. Então eu parei de me preocupar de como ia vir, se eu ia
como eu ia ter dinheiro, se eu ia financiar, se ia vir rápido ou ia vir devagar. Eu não parei de pensar nessas questões, porque ocupa muito a cabeça da gente, e eu parei de pensar nisso, e eu comecei a agir como se o carro já fosse meu. Como eu fiz isso? Eu comecei nas concessionárias e comecei a fazer test drives. Eu andei com o carro, eu pegava no volante, mesmo sem ter dinheiro, né? Porque eu não tinha, assim, o dinheiro é, ainda. Então, mas eu fui até lá. Eu me coloquei no radar do carro, né? E eu tocava no volante, assim, eu senti o cheiro de carro novo. Eu colocava imagens no meu celular, né, de fundo, principalmente do WhatsApp, daquelas pessoas que eu mais falo. Eu coloquei de fundo uma imagem minha com a mão no volante, assim, né? Que era realmente quando eu fui, eu tirei uma foto lá na concessionária do carro, que eu queria, a cor que eu queria, o ano que eu queria, e tirei a foto e coloquei de fundo. E então eu estava treinando, né, a minha mente e as minhas emoções, como o cheiro, né, do carro, a mão, minha mão no volante, eu coloquei essa imagem de tela de fundo. E eu comecei a treinar minha mente para acreditar e vibrar na frequência do carro que eu queria. Isso foi quando virou minha chave. Falei, olha, é possível, né? Aí eu fui me conectando mais e mais, me colocando naquela frequência. É simples, gente, é só você se mover. Você vai se movimentando. Eu não agia como quem quer o carro. Eu já sentia que eu já tinha ele, porque eu já estava sentindo o cheiro do carro, eu senti o volante. E o sentimento é tudo. Na questão da lei da atração, né, que a gente fala tanto, da manifestação cocriação. O sentir é a frequência, né? Você sente que você é algo que eu sentia que eu já era merecedora. E que o universo, ele já, depois que eu comecei a fazer essas técnicas, o universo, ele já me dava sinais que aquilo já estava se manifestando no mundo espiritual, no mundo oculto, no mundo invisível que a gente não vê. Um exemplo, chegava conversas, as pessoas me procuravam assim, Julia, eu vi um carro que é tua cara, e mandavam o mesmo carro que eu queria. Assim, às vezes, muitas das pessoas não sabia, né? Eu fechei minha boca, me silenciei, porque é uma das técnicas, é você silenciar, é um sonho teu, silencia. Eu já falei também sobre isso, vou deixar um vídeo aqui ou aqui para que eu falo sobre que eu desapareci por 80 dias e uma das técnicas foi o silêncio. E eu usei isso quando eu fui manifestar meu carro. E as pessoas não sabiam que eu queria aquele carro e falavam, Júlia, eu vi um carro com tua cara, e mandava foto. A sincronicidade, sabe, de questão de horas, borboleta, que eu tava transmutando o meu sentimento. E até que aconteceu, gente, o meu carro tá na garagem hoje, faz um mês que eu manifestei e ele tá aqui comigo. A manifestação foi assim, um dia do nada. Eu estava em casa e a oportunidade veio. Eu não vou colocar em detalhes aqui para vocês, se vocês quiserem um vídeo mais rico, mais assim, detalhe, como eu fiz, né, o que aconteceu, na verdade, a minha história, né? Como eu fiz, não, como eu fiz eu tô falando para vocês agora, mas a minha história de o processo, como foi adquirir o carro, depois eu faço um vídeo mais disso, porque o foco aqui é falar para vocês como eu manifestei, né, as técnicas que eu usei. E veio de uma forma assim que eu não planejei, sabe? Veio de uma forma muito genuína, muito, como que eu posso dizer, muito fluiu. Eu acho que essa é a palavra, ela fluiu. Então, porque a vida da gente é assim, né? Ela responde à frequência que você tá. E não os planos que a gente faz planejado também acontece. Mas o que eu digo é que a gente se colocar na frequência e deixar fluir é muito mais sobre a cocriação, sobre a nossa frequência, né? Então, assim, talvez você esteja se perguntando assim, quando vai acontecer comigo, né? Mas eu te digo de coração aberto, assim, e cheio de amor. Não é sobre quando, é sobre quem você está sendo agora, nesse momento. Começa hoje a pensar, sabe, sobre isso.
Abençoa aquilo que você deseja, como eu fiz. Deus abençoe você e o seu dono. Abençoe, porque você colocar nessa frequência de abençoar, você, tudo que você deseja para o outro volta para você. Então, isso eu sempre pedia para o universo assim e para minha espiritualidade. Me coloca na frequência do carro de um modo que eu não fique duvidando, né? Que seja menos resistência para mim. E isso de abençoar foi um modo tipo que eu encontrei de me sintonizar, me colocar no radar sem duvidar, porque eu estava abençoando uma pessoa, um carro, né, a frequência. Então foi fácil para mim. E segundo, sinta como se fosse seu, né? Assim, a energia do carro vai atrás desse movimento, vai encontro ao carro, né? No meu caso era o carro, mas ao teu sonho, se coloque, né? Pegue, vamos supor, você quer dinheiro, vai no banco, em vez de você deixar o dinheiro ali no aplicativo, vai, saca 200, 300 reais, pegue a espécie da nota, sabe? Então, assim, você sentir que já é seu, né? Solte também o controle de, tipo assim, ai meu Deus, quando que eu vou ter, quando que meu carro vai chegar, quando que o dinheiro vai entrar na minha conta, quando eu vou ter o emprego dos sonhos. Solta, fez o pedido, se colocou na frequência, né? Se colocou ali, saiba que isso vai acontecer. Já está trabalhando o universo, espiritualidade, tudo, o todo já está trabalhando para que isso aconteça. Mas primeiro você tem que sentir, acreditar que aquilo vai acontecer e soltar, não ficar na ansiedade, porque a ansiedade ela tira você daquela frequência, daquele sonho, né? Do que você quer cocriar. E o universo ele vai fazer a parte dele, gente. E então é isso, gente. Eu vou colocar aqui melhor. Esse vídeo te inspirou de algum jeito? Eu espero que sim. Eu espero que vocês. Eu não sei se eu fui clara no que eu falei, mas eu tô trazendo de forma genuína o que aconteceu comigo e é maravilhoso, gente. Eu tô com ele aqui, eu entro no carro, algumas situações acontecem comigo, eu falo, cara, eu pensei nisso, eu co-criei isso, eu fechava o meu olho, eu imaginava as minhas filhas comigo no carro, meu pai do meu lado, em algumas situações da vida, sabe? Eu vendo, às vezes eu tô assistindo uma televisão, né? E aí eu olho pro lado assim, eu já várias vezes eu pensei isso na minha cabeça antes de acontecer e hoje eu estou vivendo o que eu criei há anos atrás, vamos colocar 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás. E se você gostou, né, desse vídeo, por favor, vou pedir. É a primeira vez que eu tô pedindo like, deixa seu like, porque esse vídeo pode inspirar outras pessoas. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho também, que eu vou trazer aqui vários. Eu adoro conversar sobre cocriação, lei da atração, gente. Então é isso. E se você deixa aqui nos comentários o que você quer cocriar na sua vida. Vamos manifestar isso junto, tá bom? Ó, um grande beijo e até o próximo vídeo.